Vamos falar hoje sobre interação coração-pulmão, tanto no paciente extubado quanto no intubado e do porquê que isso pode ser um problema na hora de extubar determinados pacientes, tá? A gente já discutiu um artigo na quarta-feira com o Fábio, tá? Era um artigo de revisão, mas como é um assunto bem denso, que envolve diversas pressões intracavitárias, envolve ventilação mecânica, achei melhor colocar uma aula disso na parte de ventilação, tá? A primeira coisa que a gente precisa é tentar entender por que a relação da pressão pleural, da retração pulmonar e da expansão da caixa torácica com isso, tá? O pulmão ele expande fisiologicamente por pressão negativa, isso puxa junto à pleura parietal, a pleura visceral e aí ajuda a inflar e encher o pulmão de ar, tá? O que muda na pressão positiva instituída pela ventilação mecânica, tá? Tem que entender que isso aqui tudo é um mecanismo fisiológico de funcionamento do pulmão bilateral fisiológico, não patológico, né? E que o quanto isso vai ser influenciado pela ventilação mecânica posteriormente, tá? A gente vai lembrar um pouquinho dessa fórmula do débito cardíaco, ele depende do volume sistólico e da frequência cardíaca, tá? Num primeiro momento, o volume sistólico ele faz referência ao volume de sangue que entra de forma que é efetivamente ejetado, então ele desconsidera o volume que represa e fica no ventrículo após a fase final da sístole, tá? E ele depende das três forças principais, então a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade. Nesse caso, a gente vai se ater mais à pré-carga, tá? E a frequência cardíaca como outro módulo de alteração que pode influenciar o débito cardíaco, tá? Baseado no quanto essa frequência cardíaca se alterou, tá? Na pré-carga, a primeira coisa que a gente olha é em relação à capacidade de enchimento. Então, o pulmão ele vai entrar o ar baseado pelas vias aéreas superiores, baseado na diferença de pressão. Então, a pressão negativa faz com que a pressão positiva do ar entre, tá? E isso também reflete no retorno venoso. Então, a pressão negativa intratorácica faz com que a pressão positiva de sangue, que está tanto na veia cava inferior e na cava superior, entre na caixa torácica, tá? A outra forma é a contração da musculatura, principalmente dos membros inferiores, no mecanismo valvulado de retorno venoso, tá? Tudo isso influencia a pré-carga, além da complacência dos vasos, que pode se alterando através da idade, de patologias prévias, né? Mas a gente precisa entender o quanto a pré-carga principalmente vai ser alterada quando a gente tira esse mecanismo fisiológico de pressão negativa intratorácica, tá? Olhando na ventilação espontânea agora, entrando nas pressões, tá? Então o pulmão ele vai ter uma pressão negativa interna e por isso o ar que está positivo vai entrar na inspiração. Já a expiração é quando eu quero pôr isso para fora. Então a pressão interna está positiva e a externa está negativa em relação à interna. Então por diferença de pressão o ar sai. Além, é lógico, da musculatura acessória, diafragma, toda a musculatura que auxilia nesse processo, tá? Agora colocando isso tudo no coração. E aí que entra a parte daquele artigo de revisão, tá? Então, fisiologicamente primeiro. Então, a gente tem o retorno venoso do hemicorpo superior e do hemicorpo inferior na veia cava, tá? Que fisiologicamente, através da pressão negativa, a pressão negativa vai auxiliar no retorno venoso. Então, ela está ajudando, vamos dizer assim, o coração a receber sangue, tá? O átrio direito, ele sofre uma queda de pressão. Ele tem uma pressão menor em relação às cavas, tá? E por isso ele recebe sangue. Da mesma forma, o retorno venoso ele acaba aumentando porque justamente está entrando mais sangue por causa dessa pressão negativa, tá? Então, nesse ponto, o coração é um pouco ajudado em relação à pressão negativa, tá? E isso vai diferir bastante para o paciente entubado, aí a gente vai poder comparar, tá? Isso faz com que, a partir daqui, o pulmão sofra um pouco, tá? Porque se eu estou com pressão negativa, fazendo entrar mais sangue no átrio direito e no ventrículo direito, aumentando o retorno venoso num paciente fisiologicamente que não está entubado, que está respirando em ar ambiente, eu tenho um aumento da pressão pulmonar. Então, aumenta o retorno venoso e aumenta a pré-carga no VD, tá? Então, basicamente, eu vou ter um ventrículo direito e, portanto, um pulmão, porque aqui vai irrigar os pulmões, né, para fazer troca gasosa,
que esse pulmão vai ser um pouco mais, não vou dizer assim prejudicado, mas vai sofrer uma sobrecarga um pouco maior, tá? Isso leva a uma queda da pressão do átrio esquerdo, tá? E por fim, uma manutenção da pressão da pré-carga do ventrículo esquerdo, tá? Então, isso aqui é o fisiológico, tá? E aí agora a gente vai ver o quanto a ventilação mecânica vai refluir em relação a isso. A gente tem que pensar assim, a ventilação mecânica, até um certo ponto de ventilação de PIP, de pressão controlada, tá? De pressão nas vias aéreas até certo ponto, então ela vai ajudar o coração, e a gente vai entender agora por quê. E aí depois a gente vai tirar tudo que a ventilação fez e voltar para o coração fisiologicamente irrigado para entender por quê que pode ter edema agudo pulmonar em alguns tipos de pacientes, tá? Então aqui, isso aqui é de um artigo de revisão que não é o que a gente discutiu, é um outro, depois eu mando, ele é um pouco mais difícil de entender a escrita, mas os desenhos e as figuras são melhores de entender, tá? Aqui ele compara a respiração espontânea com a ventilação mecânica, e o que a gente vai fazer agora é transicionar, tá? Na ventilação mecânica, a gente perde esse padrão de inspiração através de pressão negativa e expiração através de positiva, tá? Isso passa a não funcionar e o que a gente tem é um ventilador mecânico infundindo pressão positiva contínua nas vias. Então o ar entra por pressão positiva mesmo, não é por diferença de pressão, tá? Então a gente está pegando uma caixa torácica e deixando ela cheia de pressão positiva, vamos dizer assim. Então a pressão dentro da caixa torácica, ela é maior, tá? Se a pressão dentro da caixa torácica é maior, o retorno venoso que vinha de uma pressão menor para uma maior, ele passa a vir de uma pressão menor para uma maior ainda, vamos dizer assim, tá? E agora vai ter uma dificuldade maior desse sangue entrar. Então, eu tenho um aumento na pressão atrial, pensa que esse átrio está sendo comprimido por esse monte de ar que entra de forma ativa agora, tá? Então, esse átrio vai ter um aumento de pressão, que por sua vez vai ter um aumento também na pressão do ventrículo e, portanto, redução na pré-carga. Dá para entender mais ou menos isso? Tá mais difícil, pensa que está mais difícil do sangue conseguir entrar, tá? O que isso leva? Diferente da fisiologia anterior, aqui a gente vai ter uma redução no retorno venoso e redução na pressão que o ventrículo joga para os pulmões. Então vamos dizer assim, o coração vai ter menos trabalho de ejeção, tá? Ou seja, a ventilação mecânica está, entre aspas, ajudando esse coração, tá? Isso também incide na pré-carga do ventrículo esquerdo, tá? Se eu tenho uma caixa torácica que está com mais pressão por causa da pressão positiva, eu preciso vencer menos pós-carga do VE. Então, o VE ele passa a ter menos força para trabalhar, tá? Portanto, a ventilação mecânica até certo ponto de PIP e pressão, ela ajuda tanto a câmara direita quanto a esquerda, mas assim, principalmente nesse caso a gente fala de coração direito, que é o mais ajudado, né? Porque lembra que o coração direito ele aguenta mais volume, então ele tem uma distensibilidade melhor, né? Só que ele não responde tão bem à pressão, tá? E é agora que a gente vai ver o problema, né? Essa é uma outra imagem de um outro artigo também que faz um comparativo, ele bota o pulmão no meio como uma resistência e ele compara todas as alterações que vai sofrer esse pulmão na ventilação mecânica, tá? Mas é o que a gente já mostrou nas imagens, tá? Quando a gente volta para a ventilação espontânea, o que vai mudar, tá? Isso aqui é na ventilação mecânica, tá? Então a pressão positiva, lembra que o coração direito está sendo ajudado, entre aspas, está precisando trabalhar menos para conseguir mandar sangue para o pulmão, né? Só que quando a gente começa a reverter isso e tirar da ventilação mecânica, primeiro, eu aumento o retorno venoso. Então vamos supor, o paciente estava em ventilação mecânica, teste de respiração espontânea, foi estubado, tá? Não tem mais pressão positiva, o ar agora entra por pressão negativa. Então, de forma aguda, porque isso mudou de uma hora para outra, ele passa a receber um retorno venoso maior, tá? Se ele passa a receber um maior retorno venoso, as câmaras direitas de forma aguda começam a trabalhar mais, certo? E aquela redução na pré-carga do ventrículo direito passa a não existir mais. Agora eu tenho aumento na pré-carga. E aqui vocês vão ver que muda também, tá? Então, essa redução vira aumento de retorno venoso e aumento da pressão e redução da pressão intratorácica. Eu tenho então aumento da pré-carga do VD, tá? Aumenta então também
o retorno de sangue para o pulmão. O que vai acontecer se eu estou mandando de forma abrupta mais sangue para o pulmão? Eu posso causar edema agudo pulmonar. Tá? Além disso, de forma abrupta, aumenta a pós-carga do VE. Tá? Então o VE tem mais dificuldade para jogar sangue para frente. Então a câmera esquerda também tem dificuldade de mandar sangue para frente, reflui para trás, e o para trás é o pulmão. Tá? Por isso que o paciente que está entubado e sai da VM de forma aguda, que é o que a gente acaba tendo que fazer, né? Ele pode evoluir para edema agudo pulmonar, falhar a extubação e precisar ser reintubado. Por isso algumas categorias de paciente, que não são muitos, mas cardiopatas graves e DPOC grave, às vezes vale a pena pensar em fazer o desmame para direto tirar a ventilação e botar na ventilação não invasiva, tá? Porque a VNI ela gera PIP e gera diferença de pressão positiva, tá? É por isso aqui que falha, fisiologicamente, tá? Era isso. Pausa.